Seja muito bem-vindo você que decidiu nos acompanhar neste canal de estudos bíblicos. Estamos chegando ao final da nossa série sobre o Sermão do Monte. E hoje nós abordaremos o capítulo 7, versos 13 a 20. Por isso é importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos lermos algumas das passagens que usaremos como base nesse estudo. Importante também nós orarmos a Deus para que Ele nos oriente nesse momento. E eu convido você a me acompanhar nessa rápida oração. Bondoso Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes nesse estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos aprender. E que Tu abençoes cada um que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então à nossa leitura, que se encontra no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, verso 13 a 20. Leremos apenas parte desses versículos, que são a parte final do Sermão do Monte, um grande sermão que Jesus apresentou aos seus discípulos. Vamos lá então, no verso 13, nós lemos o seguinte: Jesus dizendo: "Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus." No final do Sermão do Monte, onde nós estamos chegando agora, os ouvintes de Jesus estavam maravilhados com suas palavras, mas poucos realmente entenderam que teriam que tomar uma decisão na vida. Por conta disso, Jesus fala sobre dois caminhos, um estreito e um largo, e os desafia de alguma forma a escolherem um deles. O caminho da salvação que ele estava oferecendo era o caminho estreito. Estariam dispostos a escolher o caminho estreito e, com isso, entrar no reino de Deus? Ou iriam permanecer no caminho largo, o caminho do reino do mundo, onde eles estavam? Esses dois reinos eram rivais e opostos, e eles teriam que escolher. Os que seguissem o caminho largo seriam levados à destruição, enquanto aqueles que seguissem o caminho estreito teriam vida eterna. Jesus nos convida a optarmos pelo caminho que nos dá salvação, o caminho estreito. Quando ele nos chama a escolher um dos caminhos, ele nos dá várias características de cada um deles, para que nossa decisão seja correta. O conceito de haver caminhos alternativos já era conhecido no Antigo Testamento. Por exemplo, no Salmo 1, lá nós encontramos uma descrição descrevendo o caminho dos ímpios que leva à destruição e o caminho dos justos que leva à vida. Este salmo diz que os justos se deleitam na palavra de Deus e meditam nela o dia todo, e que, com isso, eles se tornam como árvores que prosperam nas várias estações da vida. O salmista chama os adoradores a escolher o caminho. Os verdadeiros adoradores seguem o caminho dos justos, assim como devem fazer os verdadeiros discípulos de Jesus. Quando olhamos a história das religiões ao longo dos tempos, podemos dividi-las em dois grandes blocos quanto ao mecanismo de salvação. Em um deles, o mérito da salvação é resultado da ação divina. No outro, o mérito está nas realizações humanas. De um lado, temos a religião revelada na Bíblia, onde a pessoa é salva pelos méritos de Deus, ou seja, pela sua graça. Esse é o que Jesus descreve como caminho estreito. Do outro lado, temos as religiões que acreditam que o mérito da salvação está nas obras. Ou seja, nesse caso, dizem que fazer obras é o que salvará a pessoa. Este é o caminho largo.
Em Mateus capítulo 7, versos 15 a 20, Jesus nos mostra que muitos acabam não entrando no caminho estreito da salvação, porque são reorientados ou dirigidos para o caminho largo, enganados pelos falsos profetas. No contexto da época, isso se aplicava diretamente aos fariseus e mestres da lei no antigo Israel. Eles se mantinham no caminho largo que levava à destruição e estavam conduzindo outros nessa mesma direção. Isso nos mostra que falsos mestres são encontrados não apenas em seitas, mas poderão estar escondidos em religiões tradicionais e conservadoras. Nesse estudo sobre as opções que a vida oferece, consideraremos os falsos mestres e suas características. Procuraremos estudar como reconhecê-los e como proceder para não sermos enganados pelos ensinamentos deles. No próximo quadro, uma pergunta: como podemos reconhecer os falsos mestres? No verso 15 de Mateus 7, Jesus nos diz para tomarmos cuidado, porque falsos mestres costumam andar vestidos de peles de ovelhas, mas na realidade são lobos vorazes. Mas o que Jesus quis dizer com a metáfora de falsos mestres disfarçados com peles de ovelhas? Em muitos casos, lá no Antigo Testamento, os profetas andavam com um manto típico feito de lã de ovelha. Graças a essa vestimenta, o profeta poderia ser reconhecido como tal. Mas havia quem usava esse manto típico dos profetas sem, entretanto, ser profeta, o que enganava muita gente. Além dos profetas, os pastores de ovelhas também usavam uma vestimenta feita de pele de ovelha, quando estavam no cuidado do rebanho. A lã era voltada para dentro e o couro para fora. Em seu sermão, Jesus usa o caso destas vestimentas para se referir à possibilidade de alguém se vestir como um pastor na função de dirigir um rebanho, mas sem ser realmente um pastor. É por isso que ele alerta seus discípulos em Mateus 7,15, dizendo: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. O que Jesus está fazendo é alertar seus discípulos para a existência de falsos pastores ou falsos mestres, que são lobos cobertos com peles de ovelhas. Falsos profetas se disfarçavam usando roupas típicas feitas com pele de ovelhas. A comparação aqui não era que os lobos estavam se fingindo de ovelhas, mas que estavam se passando por pastores, que fingiam cuidar dos rebanhos, mas na prática os estava prejudicando. Da mesma forma que os falsos profetas se disfarçavam usando as roupas de pele dos verdadeiros profetas, há falsos pastores que usam roupas evangélicas. Muitas vezes frequentaram seminários de prestígio e conhecem as Escrituras. Isso nos faz lembrar que Satanás também conhecia as Escrituras e citou versículos para tentar Jesus no deserto. Esses pastores, que também atuam como falsos mestres, têm como uma de suas características um grande interesse em ganhar dinheiro. Alguns deles até pulam de igreja em igreja em busca de salários mais altos. Um grande problema é que, ao invés de se empenharem em ensinar a palavra de Deus, ensinam doutrinas erradas. Em alguns casos, envolvem-se em política partidária, fazem do púlpito um palanque e tentam arrastar suas igrejas para votarem em seus candidatos. Uma outra característica dos falsos mestres ou falsos pastores aparece em 1 Timóteo capítulo 6, verso 4, que diz: eles têm um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. Em nossos dias, os falsos profetas continuam agindo. Novas seitas têm surgido onde doutrinas erradas são consideradas como verdadeiras. Mas o que podemos fazer para reconhecer os falsos profetas? É o que veremos no próximo quadro. Para reconhecer falsos mestres, devemos conhecer seus frutos. Quais tipos de frutos poderão identificar um falso mestre? Veremos a seguir que eles podem ser identificados pelo menos por
3 tipos de frutos: seu caráter, sua influência e seu ensino. Vamos lá? Primeiro tipo de fruto. Falsos mestres são identificados pelo fruto do seu caráter. Nas Escrituras, fruto, a palavra, o termo, geralmente se refere ao caráter da pessoa. Em Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23, Paulo descreve o fruto do Espírito como sendo amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fruto ou caráter dos falsos profetas não terá essas características. O motivo é que eles usualmente serão identificados por orgulho, raiva, desejo por dinheiro, discórdia, divisões e facções, e outras coisas desse tipo. Falando sobre falsos mestres, lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 3, lemos o seguinte: movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Isso explica porque o ensino e o ministério dos falsos profetas quase sempre estão ligados a ganhar dinheiro, incluindo transformar suas igrejas em negócio. Além da questão do dinheiro, alguns serão identificados pela forma como tratam as pessoas, como, por exemplo, pelo assédio moral ou assédio sexual, ou por falarem com os outros usando a chamada comunicação violenta. Esse tipo de linguagem, quase sempre repleta de julgamentos, censuras e críticas, utiliza frequentemente rótulos e sarcasmos. O efeito disso é gerar a culpa, a raiva, o medo ou a vergonha nas pessoas do rebanho. A comunicação violenta expõe o caráter de quem a utiliza, contrariando bastante o amor ao próximo, dado que o outro é tratado de forma negativa, sem respeito e sem brandura. Segundo tipo de fruto. Os falsos mestres são identificados pelo fruto da sua influência. No verso 2 de 2 Pedro 1, nós lemos o seguinte: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. A influência da vida e do ensino de um falso mestre tenderá a levar muitos no rebanho a terem uma vida com poucos frutos, ou mesmo sem frutos. Os falsos mestres podem ser reconhecidos por sua influência ímpia sobre os outros. Terceiro tipo de fruto que nos ajuda a identificar o falso mestre. Os falsos mestres são identificados pelo fruto do seu ensino. Ainda examinando 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, encontramos o seguinte sobre falsos mestres: eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Ensinos de falsos mestres podem ser extremamente destrutivos, porque eles não apenas distorcem a verdade bíblica, mas também têm sérias consequências para a vida e a fé das pessoas. A Bíblia adverte repetidamente sobre o perigo desses ensinamentos. A seguir, destacamos alguns exemplos de ensino destrutivo dos falsos mestres feitos nos dias de hoje. Vamos lá? Quais são alguns dos ensinos destrutivos dos falsos mestres? O primeiro exemplo de ensino destrutivo, podemos dizer que eles tendem a ter um ensino desequilibrado. Um ensino equilibrado fala tanto sobre o amor e a misericórdia de Deus, quanto sobre o julgamento de Deus. No entanto, alguns falsos mestres tendem a se concentrar em um ou em outro. Quando se concentram apenas no amor e na misericórdia, o resultado tende a levar o povo a não temer a Deus e se manter condescendente com o pecado. Por outro lado, quando ensinam apenas sobre a ira de Deus, muitas vezes acabam criando medo nas pessoas, o que, eventualmente, permite que elas sejam controladas ou manipuladas. Segundo exemplo de ensino destrutivo. Os falsos mestres geralmente têm uma visão herética da doutrina da salvação. Muitas vezes ensinam sobre crer em Jesus, mas sem arrependimento, o que leva as pessoas a viverem da maneira que elas quiserem. Essa é uma forma de trilhar o caminho largo.
Essa linha de conduta assume que, contanto que a pessoa declare aceitar Jesus, o resto está tudo bem. Podem até continuar a fazer o que sempre fizeram, mesmo sendo coisas erradas. Outros ensinam o caminho largo da salvação pelas obras, tais como o que é preciso, obras que significam, por exemplo, ser batizado, ter que ser batizado para ser salvo, praticar a ceia, praticar ritos, tradições, dar o dízimo ou fazer qualquer outra coisa considerada uma obra. Na realidade, essa linha religiosa está ensinando a necessidade de obras para conseguir a salvação. Porém, a Bíblia diz que a salvação é somente pela graça por meio da fé, e isso não vem de nós mesmos. É um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso está lá em Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. É fato que a verdadeira fé sempre produzirá obras. Lá em Efésios 2, versículo 10, fala sobre isso. Mas nós não somos salvos pelas obras. Há ainda falsos mestres que ensinam que Jesus é o caminho para o céu, mas apenas um de muitos caminhos. Dizem que, por exemplo, Buda, Maomé e outros falam do mesmo Deus e todas as religiões estão certas. No entanto, para esse tipo de argumento, o que Jesus diz lá em João capítulo 14, verso 6 é o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Terceiro exemplo de ensino destrutivo dos falsos mestres. Muitas vezes eles minam a autoridade da Bíblia. Como Satanás no Jardim do Éden, eles desafiam os outros com perguntas do tipo: Deus realmente disse isso? Eles ensinam que não se pode acreditar em tudo que a Bíblia diz. Ou dizem que não se pode acreditar na historicidade e nos requisitos éticos da Bíblia. O fato é que quando a Escritura é removida como a única base para a doutrina e a vida, outros fundamentos podem ser estabelecidos. Nesses casos, o próprio falso mestre pode propor a se tornar o fundamento ou o padrão pelo qual todas as coisas deverão ser verificadas e testadas. Importante o crente ter o cuidado com aqueles que minam a autoridade da Bíblia, a palavra de Deus. Quando isso acontece, abre-se oportunidade de se estabelecer alguma nova autoridade, incluindo a autoridade do falso mestre. Outra característica dos falsos mestres é que eles operam de forma sutil, misturando verdades bíblicas com erros. Esse desvio é perigoso, porque, à primeira vista, seus ensinamentos podem parecer corretos e até mesmo atraentes. Eles frequentemente se concentram em aspectos que agradam o ouvinte, como a prosperidade material ou a salvação sem precisar de arrependimento. Ao fazer isso na prática, eles afastam as pessoas do Evangelho de Jesus, que exige fé, arrependimento e vida alinhada com os padrões do reino. No próximo quadro, que aplicações podemos tirar da realidade dos falsos mestres e sua influência destrutiva sobre a igreja? O que os crentes podem fazer para se contrapor a eles? Primeira coisa que os crentes podem fazer é ler e estudar a palavra de Deus sistematicamente. É importante sempre testar os ensinamentos que ouvem a partir do que encontram nas Escrituras. Para isso, precisam ler e estudar a Bíblia. Cada igreja deve desenvolver uma cultura de estudar a Bíblia de modo que o crente possa se capacitar para poder verificar os ensinamentos que ouve sob a perspectiva bíblica. Se o sermão é vazio das Escrituras e não se baseia principalmente nelas, temos aí um problema. Bons pastores sempre levarão às suas ovelhas sermões baseados na Bíblia. Segunda coisa que os crentes podem fazer para se contrapor aos falsos mestres. Eles devem buscar discernimento, mas sem o hábito de ficar julgando os outros. Em Mateus capítulo 7, versos 3 a 5, Jesus ensinou que seus seguidores não deveriam julgar para não serem julgados. Isso não significa ausência de julgamento quanto ao pecado e à falsa doutrina, mas sim que antes de julgarmos os outros, estejamos julgando a nós mesmos.
Jesus diz que devemos tirar a trave do nosso próprio olho antes de tentarmos tirar o cisco no olho dos outros. Em qualquer situação de julgamento, devemos ter cuidado com nossas atitudes. Por exemplo, uma atitude de julgamento que se alegra com os fracassos dos outros não é uma atitude correta. No Sermão do Monte, o julgamento que Jesus se refere de forma positiva é aquele que nos permite discernir e não sair caçando heresias ou buscando falhas doutrinárias ou falhas morais nas outras pessoas. Quando encontramos alguém que falhou em termos doutrinários ou em termos morais, devemos ser firmes, mas brandos, com o objetivo de ajudar ou restaurar aquele que caiu. Isso não quer dizer que devemos tolerar erros doutrinários heréticos, que, em última análise, podem estar afastando alguém do caminho do Evangelho, do caminho da salvação. É esperado que, mesmo não sendo líder consagrado ao ministério, cada crente maduro na fé esteja atento e se preocupe em proteger os crentes mais novos, os crentes mais fracos, que ainda não estão firmes na doutrina. Para podermos ajudar quem estiver em dúvida, precisamos, porém, não ter traves em nossos olhos e sermos maduros no entendimento da palavra e em suas aplicações à vida. O livro de Judas, possivelmente escrito por um dos irmãos de Jesus, em seu único capítulo, fala desse assunto nos versos 22 e 23. Nesse trecho, nós lemos o seguinte: "E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor a Deus." Esse texto foi escrito visando chamar nossa atenção para lembrarmos de ministrar aos que estiverem seguindo falsas doutrinas. Você conhece alguém nessa situação? No próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão. O impacto mais grave de se optar seguir falsos mestres é o dano espiritual que doutrinas de falsos mestres, causam nas pessoas. As pessoas que os seguem podem ter sua fé enfraquecida ou até mesmo destruída. As pessoas podem ser levadas a confiar em obras humanas, rituais ou na figura do próprio líder, em vez de depender exclusivamente da graça de Deus. Isso cria uma falsa segurança, resultando uma fé superficial que não resiste às provações da vida. Além dos danos espirituais, os falsos mestres podem causar problemas na vida social e emocional das pessoas. Em muitos casos, eles exploram seus seguidores nos aspectos financeiros, exigindo doações excessivas para benefício próprio. Também tendem a criar divisões na comunidade cristã, isolando seus seguidores de outros crentes e de outras famílias. Hoje, a manifestação desses ensinos pode ser vista em movimentos que prometem a cura de doenças mediante o pagamento, a entrega de ofertas e dízimos. Além disso, propagam a ideia de que a fé é uma ferramenta para obter riqueza, ou ensinam que o pecado não tem consequências, tornando a graça de Deus uma desculpa para a má conduta. Muitos estão indo pelo caminho largo rumo à destruição, desprevenidos por conta da influência de falsos mestres e seus ensinamentos. Alguns desses falsos mestres não são sequer religiosos. Atuam, por exemplo, nas universidades, onde, a partir de suas posições acadêmicas, desqualificam o Evangelho e desqualificam a Bíblia. Com suas teorias e julgamentos, muitos deles, descontextualizados e por desprezarem a Bíblia, acabam levando muitos jovens crentes a se afastarem da igreja e dos caminhos do Senhor. Escolher seguir mestres requer discernimento. Decidir corretamente requer saber o que é falso e o que é verdadeiro. Que esse estudo possa ter trazido elementos para você avaliar quais mestres você tem considerado em sua jornada espiritual ou sua jornada profissional.
Certamente, a leitura sistemática da Bíblia e o seu estudo poderá ajudá-lo a identificar o certo e rejeitar o errado. Que Deus lhe dê sabedoria sobre esse assunto. Finalizamos aqui esta série sobre o Sermão do Monte, finalizando também esse estudo específico. Espero que você tenha gostado do estudo. Se gostou, fale dele para os seus amigos. No próximo quadro, você pode ver o panorama da próxima série que nós vamos desenvolver sobre os profetas menores, lá no Antigo Testamento. Deixo com você um grande abraço e até a próxima oportunidade. Até lá!